Começa agora o seu, o meu, o nosso Conversa Franca. Apresentação: Euzenir Alves. Um bate-papo com vários convidados. É isso aí, estamos começando mais um programa Conversa Franca, trazendo os empresários que desenvolvem a Imperatriz, a nossa amada Imperatriz. O nosso convidado de hoje é o Juarez, da Queluz. Há 22 anos na Queluz, e a gente vai bater um papo com ele agora a respeito do que ele acha que a Imperatriz precisa, das dificuldades, das vantagens de ser um empresário nessa cidade. Juarez, muito bom ter você aqui. Vamos começar. 22 anos na Queluz. Como é que é isso? Na realidade é uma longa história, né? É sua, pode contar. Pois é, então tudo começa com sonho. Então, para ser um empreendedor, eu costumo falar que empreender é uma haste e um dom que é dado por Deus para as pessoas empreender. Então, primeiro o sonho dentro da mente da gente, do intelecto, né? E através desse sonho a gente vai trabalhar e através do trabalho vem o sucesso. Então há 22 anos que nós começamos a Queluz. Na realidade eu comprei a Queluz do Zé Maria e sob a minha administração está há 22 anos. Juarez, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou e que enfrenta? Porque o comércio hoje está assim meio que atípico, praticamente parado. E Juarez tem funcionários, Juarez tem uma folha de pagamento. Quais as dificuldades? Olha, as dificuldades são muitas. Empreender não é fácil. E principalmente no Brasil. Porque no Brasil, o empreendedor ele tem que ser um verdadeiro gigante. Porque no mínimo, a cada 5 anos, nós enfrentamos 2 crises. E cada crise dessa, muitos ficam para trás, muitos fecham as suas empresas, derruba seu sonho. Mas nascem outros sonhadores e muitos seguem em frente. Então, a questão Brasil, eu falo assim, a questão Brasil para empreender não é fácil, necessita de muita coragem, necessita de acreditar no inacreditável, que é vencer. Porque, e principalmente hoje, que todos nós enfrentamos uma grande concorrência. O Mercado Livre está aí. Então, esse Mercado Livre é um problema para muitas pessoas. Porque muitas pessoas vão lá, compram no Mercado Livre, sem saber o que está comprando. Depois vem os problemas e quer que nós aqui do mercado nativo, digamos assim, quer que nós resolvamos os problemas dele. Então, não é fácil, mas como eu costumo falar, não há dia fácil. O dia fácil foi ontem porque nós vencemos. Juarez, eu vou trazer agora para a igreja. Nós somos uma instituição religiosa, Assembleia de Deus, e às vezes a gente acha que está fazendo o que pode. Juarez, empresário, o que você acha que a igreja devia fazer, ou acha que a igreja já está fazendo em prol do crescimento da cidade de Imperatriz? O que nós fazemos, o que deixamos de fazer? Olha, uma das coisas principais que a igreja já vem fazendo, que é orar por a nossa cidade. Orar pelos nossos empreendedores. Então isso aí é uma chave, digamos, que nós temos na mão e muito bem, muito bom. A segunda coisa que a igreja, que eu vejo como igreja, chama-se união. Isso não temos. Nem na Assembleia, nem na Católica e nem dominação nenhuma. Falta essa questão da união, da honra, entendeu? Que nós pregamos muito sobre dar honra a quem tem honra. A gente não dá. Aí a gente não dá, porque, digamos assim, eu sou um empresário cristão, eu devolvo meu dízimo, que não tem nada a ver, estamos apenas conversando, isso é um dever de todo homem, não, entendeu? Tudo bem. Fazer a obra social, digamos assim, fazer o social, é um dever de todas as pessoas. Mas eu já me deparei com várias pessoas crentes que na hora de comprar, ele não olha para isso. Ele não olha para nem mesmo para as ovelhas deles, que tem, digamos assim, que tem empresas.
desvia a conduta, vai numa propaganda, aí às vezes depois está arrependido. Aí no concorrente. No concorrente. Então eu vejo assim, união. Nós cristãos tinha que ser unidos, que nós somos. Nós precisamos ser unidos. É como os fazendeiros. Eu trabalho também na área da pecuária. Eles também necessitam de mais união para ter mais força. Então nós somos unidos, desculpa lá, mas mais de palavra. E não de atitude. E precisamos dessa união de atitude e união verdadeira. União verdadeira, assim como todas as pessoas têm amigos. Aqueles amigos verdadeiros, que nunca chega os 5 dedos da mão. Eu desafio a qualquer um que tenha 5 amigos. Homem nenhum na terra tem 5 amigos. Ele, quando chega no quarto aqui, cai um. Eu estou falando de amigo verdadeiro, aquele que você pode contar com ele. Aquele que a Bíblia diz que é mais chegado que o irmão. Você acha que a igreja, ela tem um papel para o desenvolvimento dessa sociedade hoje? Eu estou falando só de Imperatriz, porque nós estamos aqui. O que você acha? Qual é o papel principal da igreja no desenvolvimento dessa sociedade? Olha, o papel principal da igreja em desenvolvimento da nossa sociedade, você está me apertando, mas eu vou lhe falar. Primeiramente, é moldar o nosso caráter. A igreja tem que ser uma igreja de caráter. Aonde a palavra dos nossos líderes, de nós cristãos, seja uma só. Seja aquela dos nossos pais, de muitos pais de antigamente. Então, o que acontece? Hoje, nós nos deparamos com essa coisa que está saindo. A igreja no mercado, ela está perdendo a credibilidade. Os crentes, a igreja não, os crentes, eles perdem a credibilidade. E isso é muito triste, Euzenir. Eu sou crente. Isso é muito triste. Sabe por quê? Porque às vezes eles cumprem e não pagam. Tu tá entendendo? Aí surge o nome dos outros. Aí surge o nome dos outros. Por quê? Aí a pessoa quer um pezinho para degredir a imagem das pessoas. Então, o recado que eu dou para nós, cristãos, é que nós lutamos. Não é que nós não vamos deixar de atrasar uma duplicata ou alguma coisa. Nós temos que lutar pelo nosso caráter cristão. Falando do mercado. Para as pessoas olhar para os cristãos e dizer, eu quero vender para esses cristãos. Ser luz do mundo, sal da terra. Perfeito. Então, tá aí. Os crentes daqui de Imperatriz e de todo o Brasil, mas falando de Imperatriz, que eu congrego aqui na Imperatriz, nós temos que ter esse cuidado para ter o nosso caráter bom. Salientando que tem alguns que são excelentes, não são não, né? Isso aqui mas abaixo de uma minoria. Porque as pessoas têm um grande defeito. Nós, seres humanos, nós temos um grande defeito. Qual o defeito? Olhar para os erros das pessoas. Isso acontece no nosso lar, isso acontece na nossa igreja, isso acontece nas nossas empresas. Então, nós temos que moldar a nossa mente para que a nossa mente, o nosso coração, aprenda a olhar para as coisas boas das pessoas, não só para as más. Mas como a pergunta sua foi sobre os crentes, então esses crentes, como a igreja tem que vigiar com relação ao caráter. Começando, como é que é essa vigilância? Começando dos nossos líderes. Porque, por exemplo, eu sou o líder daquela luz. Tudo que acontecer de bem naquela luz, todo mundo vai ser aplaudido naquela luz. Mas tudo que acontece de mal, como um exemplo, eu estou enfrentando um momento difícil, entendeu? Para controlar as minhas finanças, para botar no eixo aquela luz, mas isso aí recai sobre mim, que sou o líder. Entendeu? A dificuldade e a responsabilidade é tua. É minha. As coisas boas, todo mundo aplaude. Mas, né? Quebrou, ou não está dando conta de pagar as contas, ninguém vai dizer que foi o funcionário. Não. Vai dizer que é o líder. Então, por isso que a responsabilidade maior é da liderança.
tá? É isso aí. De nossas casas, de nossas igrejas, de nossas empresas. Juarez, nós estamos vivendo um momento de mudanças. Mudança política, inclusive. Imperatriz hoje é a maior cidade do estado do Maranhão, abandonada. Não vou dizer, não, ela está muito... Não, está abandonada. Se você pega um carro e tenta ir à Vila Fiquene, é difícil. Eu visito muitas igrejas e um dia desse o culto era lá na Vila Fiquene. A igreja da Claudinha Leite Paz, a rádio ia para lá. E eu saí de casa às 6h30, o culto começava às 7h30. Mas uma estrada que eu não ando sempre. Moço, eu cheguei no culto atrasada. Eu tive que ir por rua que eu não sabia que existia. Aí voltava do meio da estrada, era difícil até. A cidade está abandonada. Eu gosto de dizer que não é feita acepção de pessoa. Tem buraco nos 3 poderes, na Vila Fiquene, no Bom Sucesso, no Bacuri. Buraco para todo lado. Juarez, prefeito de Imperatriz. Claro, você não é candidato, não tem essa intenção, mas digamos que Juarez fosse prefeito. Qual seria a primeira atitude de Juarez? Olha, eu te falo a verdade, se isso aí acontecesse, porque todo homem sonhador sonha com as coisas. Então você falou que eu não tenho intenção. Agora, bem verdade. Agora, né, nesse instante. Bem verdade, mas sonho, eu já sentei várias vezes lá na prefeitura, né, sonhando, né, dizendo, se eu fosse o prefeito. Então, se caso eu fosse um prefeito da nossa cidade, eu ia buscar uma equipe competente, bem qualificada em todos os aspectos para a melhoria da nossa cidade. E eu ia supervisionar essa equipe. E uma das coisas que eu iria fazer era sangrar, tentar, sangrar não, estancar todo tipo de corrupção que fosse sair dos cofres públicos. Essa seria era trabalho, a minha maior missão, estancar o sangramento que há de desvio de recursos. Nós sabemos que a nossa cidade é uma cidade rica. Nós sabemos que a nossa cidade é uma cidade que é a melhor cidade do Maranhão. Eu costumo falar, e não tem dúvida que é melhor até mesmo do que São Luís, a meu ponto de vista, mas eu não conheço São Luís, então gosto de falar mais do que eu conheço. Então, conhecendo a potência que é a Imperatriz, tinha como nossa Imperatriz ser realmente uma Imperatriz, uma cidade onde você falou agora há pouco que sobre os buracos. Para mim chegar aqui eu atrasei por causa dos buracos. Então nós tínhamos que ter um bom cuidado com a infraestrutura da nossa cidade, com a saúde da nossa cidade, com a educação da nossa cidade. Na realidade eu seria um prefeito fantástico. A modéstia paróquia. Só não seria totalmente perfeito, porque seria modesto. Né? Mas bastava infraestrutura, saúde, educação, né? Segurança. Moço, a segurança está cruel. Mas são coisas que acontecem. A gente vai chamar aí para o comercial, a gente volta já já. Estamos apresentando Conversa Franca. A Rádio Cidade Esperança e Lojas Economia apresentam o maior evento do ano. Esperança Maexpo Imp 2025, com Anderson Freire. Anderson Freire. Dia 7 de julho no Parque de Exposições Lourenço Vieira da Silva. Esperança Maexpo Imp 2025, com Anderson Freire. Organize sua caravana, chame a família e venha participar. Será inesquecível. Esperança Maexpo Imp 2025, com Anderson Freire. Voltamos a apresentar Conversa Franca.
Estamos de volta com nossa conversa franca e é uma conversa realmente franca. É o que ele pensa, como diz ele, do fundo do coração. Você acha que diante de um novo quadro há uma melhora no comércio? Eu acredito que sim. Eu estou apostando nisso. Com essa mudança, esse momento ele está muito, todo mundo focado à política, né? Então, A espera. A espera. Então eu creio, eu não tenho dúvida, que o mercado de Imperatriz, ele vai reagir a partir da hora que for decidida essa questão política que nós estamos vivendo hoje. Um é sim, outro é sim. Todas as pessoas têm a maneira de escolher o seu candidato. Eu gosto muito, quando eu vou escolher meu candidato, eu olho para muitas coisas. Eu olho para o partido, eu olho para os projetos dele, eu vejo se esses projetos estão dentro da linha que eu desejo para a nossa cidade, aí eu voto. A coisa que eu menos gosto na política, não sei se é a mesma que você menos gosta, por isso eu vou perguntar a que você menos gosta nas propagandas política eleitoral. Agressão. Agressão. Eu não gosto. Sinceramente, não pode ter agressão. Agressão moral, física de jeito nenhum. Mas às vezes a pessoa ataca o outro. Então eu acho assim, que a política ela tem que ser feita com bastante coerência e educação. E proposta? E Ao invés de agressão. Ao invés de estar atacando o outro, Daí. perguntando o que o outro fez, apresente sua proposta. Porque quem foi ontem, o que era ontem, não é hoje. E o que é hoje pode não ser amanhã. Hoje você não é corrupto. Amanhã você pode ser corrupto. Aí Entendeu? você xinga o outro candidato e de repente você está com ele. Como é que pode? Então, por isso que nós temos que seguir a política da boa vizinhança. Nós temos que seguir a política quando se trata de pessoas, independente da pessoa ser, digamos assim, direita ou esquerda, ou qualquer lado que seja, mas que sejamos educados.